Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar com vocês aqui a respeito do efeito positivo ou negativo das amarras dos dogmas, no meu caso. Quando eu comecei a estudar, a respeito de esoterismo e magia, houveram alguns momentos em que eu me senti ali numa situação em que eu não sabia se aquela informação a que eu estava tendo acesso me levaria a entrar em contato com seres ou consciências de polaridade positiva ou negativa. Apesar de se referir a esses seres como anjos, porque a gente tem essa concepção cristã que rotula os anjos, de polaridade negativa como demônios, em virtude do mal, que eles são capazes de causar, apesar de não levar em consideração, pelo menos nessa concepção cristã em que eu fui criado, a gente não leva em consideração a capacidade de destruição que os anjos de polaridade positiva também são capazes de executar. Tem aquele trecho em que o arcanjo Gabriel, segundo contam no judaísmo, em que ele derrotou um exército de 175 mil homens do rei Senaqueribe. Foi o arcanjo Gabriel que fez isso, o mesmo arcanjo que trouxe a notícia do nascimento do Messias ali a Maria. Houve um momento em que eu li ali aquele livro do Papi, o Tratado Elementar de Magia Prática, e o Papi fala sobre invocar os elementais, que são essas forças atuantes na natureza, que são associadas, segundo o conceito aristotélico, ali aos elementos fogo, terra, ar e água. Elementos esses, por sua vez, associados de forma simbólica a certas características humanas. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas esses seres elementais é dito que o mago deve estar numa situação de preparação para poder lidar com essas forças. Elas podem não ser muito amistosas, quando são chamadas. E tudo indica que a única forma de exercer algum comando sobre essas forças é trazendo em si a energia do Criador, a autoridade do Criador. Como que invocando essa personificação do Criador que habita dentro de nós. Pois nós somos um fractal divino e carregamos essa parte do Criador em nós, essa parte que nos dá vida, que nos confere essa semelhança com o nosso Criador. E essa mesma semelhança atua tanto em cima, quando o Criador verbaliza e cria, aquilo que ele tem em sua mente, ele traz à existência através do verbo. Da mesma forma, nós, no nosso microcosmo, que é essa nossa realidade, dentro da magia, traz essa ideia de que nós, através da nossa mente, nós idealizamos algo, e com a nossa intenção verbalizamos a nossa vontade, e essas forças regentes da natureza, em teoria, executariam isso que a gente verbaliza. Mais adiante, Papi fala sobre outros seres, outras consciências que são de outra natureza, também sutis. Esses seres seriam o que nós entendemos na nossa visão judaico-cristã como os anjos, ou arcanjos. Entretanto, tem uma parte lá em que ele diz que para você fazer as conjurações e que dependendo da conjuração pode ser que esses seres não apareçam. E aí sim a gente parte para outra conjuração e nessa outra conjuração ele cita-os como demônios. Aí já me deixou aquela dúvida. Porque nessa conjuração ele não cita nomes. Então trouxe para mim aquela mesma ideia ali da clavícula de Salomão, em que quando você faz essa conjuração, qualquer tipo de espírito aéreo pode surgir. Tem também um trecho nesse livro mais adiante, onde ele cita os arcanjos, que são também mencionados em outras obras de magia, como sendo os regentes das esferas planetárias. E ele fala desses arcanjos, e o arcanjo ali referente como regente,
do dia da terça-feira é o arcanjo Samael, que ele menciona. Eu conheço essa personalidade como sendo um demônio, porque eu conheço uma banda de black metal que tem esse nome. Eu até já fui no show dessa banda. E então eu fiquei naquela dúvida, mas espera aí, o domingo se refere em algumas traduções a... Eles trocam, né? Domingo e quarta-feira costuma fazer ali uma troca entre Michael e Rafael, que nós conhecemos como arcanjo Miguel e arcanjo Rafael, né? Tem o arcanjo Gabriel também como regente da segunda-feira, e tem outros arcanjos que eu não conhecia, que são Tzadkiel, e o da terça-feira, que nesse caso seria Samael. Que, segundo também a certa tradição judaica aí, diz que ele seria o consorte de Lilith, né, que teria sido a primeira mulher. Eva não teria sido a primeira mulher, teria sido Lilith. Só que ela não dá certo com Adão, ela não quer ficar com ele, ela segue seu caminho, encontra-se com ele e eles têm filhos, né, que são os demônios, que geram os demônios no mundo, segundo a tradição conta, né, a história. Então eu fiquei naquela dúvida, né? Quem será que são esses seres que está ensinando a invocar aqui? Porque um deles não me parece ser um ser confiável, né? O próprio nome diz que é o veneno de Deus, né? Aquele que é enviado para trazer punição, né? Aí eu me deparei com literatura abordando que na terça-feira era referida ao arcanjo Camael. E lendo e relendo, eu fui me deparar com um trecho, né, de um livro, de um telemita, que me revelou ali que a gematria do nome de Samael é 131, e eu fui fazer a conta de Camael é 91. E eu entendo que a gematria, como sendo uma das formas de compreensão, né, de interpretação das escrituras, não pode ser só da forma literal, né, você tem também essa forma gemátrica, que é uma dessas formas, né, você interpreta também de forma metafórica, né? Mas na forma gemátrica dá a entender então essa ideia de que não se trata do mesmo ser, né? Pois são números diferentes e dá a entender que, ou talvez se for o mesmo ser, seriam polaridades diferentes desse mesmo ser, né? Como representante atuante dessa mesma força, né? Porque a força de Gevura é a força relacionada a Marte, que é relacionada ao dia da terça-feira. E Gevura é essa força, né? A força do fogo, de oposição, de combate, né? A força de luta, de perseverança, de coragem. Entretanto, quando chega aos extremos, ela traz também os vícios, né? Como a crueldade, o mal, né? A capacidade de fazer o mal, de ferir. E, bom, por outro lado, essa força também atua com o objetivo de promover a paz, né? Quando se enfrenta um inimigo, onde você se vê em uma situação em que não há outro recurso além de usar a força, o uso da força de Gevura, no sentido de sua autopreservação, é uma forma de uso benéfico dessa polaridade, né? Então eu vim entender que Camael seria uma forma mais apropriada de eu me referir a essa consciência quando eu fosse fazer o ritual. E para minha surpresa, né, conversando com outras pessoas, dizem que chamaram pelo nome de Samael, e a experiência que eles tiveram foi de ver olhos ali, como que fosse um monte de olhos de cobra, né, vermelhos. E a experiência era como se fosse uma sensação de medo, de raiva, de fúria, né, e as pessoas tiveram esse tipo de experiência com essa energia, né, regida por esse ser. Eu, entretanto, chamei pelo nome de Camael, e a experiência que eu tive foi de uma força acolhedora, uma força pacífica, harmoniosa, uma força agradável, que trazia segurança, uma sensação de segurança. Eu acho que porque Camael, no caso, seria mais essa representação do lado gevurático que promove essa paz, né? Enquanto que, de outra forma, se eu tivesse chamado pelo outro nome, me traria então a outra experiência que essas pessoas tiveram, né? Então, a marra dos dogmas que eu mencionei no começo é que me levou a levar tanto tempo até tomar a decisão de praticar o ritual e, né, chamar por essa consciência, porque a gente fica
traz, né, aquela bagagem cristã que segura, né, a gente, né, é o nosso freio. Então, olhando por esse lado, às vezes essas amarras dos dogmas podem ser benéficas, porque sem elas você não tem freio e você pode tentar lidar com forças que você não conhece e acabar se machucando com isso, né? Então é bom a gente estudar muito, a gente pesquisar, conversar com pessoas que já têm experiência na magia, buscar informação e, acima de tudo, buscar do Criador a revelação para que a gente siga o nosso caminho de uma forma segura e a gente venha aprender sem a necessidade de passar por um perrengue, né? Afinal, a Kabbalah é um recebimento de Deus. Então, nada mais apropriado, né, e aconselhável do que buscar esse conhecimento do próprio Criador. Eu fico por aqui. A gente se vê. Até mais.